Sejam bem-vindos à live de hoje. Eu me chamo Alexandra Brandalize, sou consteladora sistêmica e pesquisadora em neurociência, desenvolvimento humano e conduzo mulheres a um momento de plenitude na vida, né? Então, eu conduzo mulheres para que possam realizar o autocuidado, o autoconhecimento, a autoobservação e que possam ir passo a passo na sua vida, né, de acordo com a sua ascensão, podendo encontrar essa plenitude. Então, a live de hoje é sobre autoconhecimento e autoobservação. E nós vamos desmistificar hoje, né, o que é autoconhecimento, autoobservação, para que serve, por que é tão importante, mesmo sendo uma coisa tão simples, digamos assim, né? Poxa, me auto-observar. Se eu contar para vocês que a maioria das pessoas não se auto-observa. As pessoas não se conhecem. Elas pensam que se conhecem. Elas têm uma ideia vaga de quem são a partir dos traços de personalidade que elas vieram desenvolvendo ao longo da vida. Só que esses traços de personalidade, eles têm a ver com a história que você viveu. É como se você fosse uma massinha de modelar e ao longo da sua história, os fatos, as pessoas que passaram na sua vida, os fatos que vieram acontecendo, esses fatos eles vão te moldando, né? Então, às vezes, a pessoa passa por situações difíceis na infância ou não, né? Às vezes, uma perda. Então, cada situação que você passa na sua vida, ela tende a ir te moldando. E isso, essa ideia, esse molde em que a gente entra, né? Essa máscara social que a gente veste, que foi criada através da nossa história, normalmente é aquilo que a gente pensa que é. Eu sou desse jeito. Eu sou assim. Muitas vezes nós nem nos sentimos daquele jeito. Mas de tanto alguém dizer, ai, como você é chata. Ai, como você é egoísta. Nossa, como você tá magra, tá gorda, tá assim, tá assado. E você vai acreditando nisso. Você vai acreditando no que as pessoas te falam. Você vai acreditando na vida através do olhar dessas outras pessoas, que aí nós temos pai, mãe, professor, irmãos, parentes, amigos, e assim a gente vai se moldando. Então, para desmistificar isso, a autoobservação e o autoconhecimento, eles são muito importantes para que a gente consiga retirar essa máscara, retirar essa carapuça, né? Essa fantasia que a gente coloca. E normalmente, depois dos 30 anos ali, é que a gente entra na fase de começar a se olhar de verdade, de começar a se perceber, talvez, diferente daquilo que as pessoas dizem. Talvez diferente até de como você se sente, de como as pessoas dizem de quem tu é, o que tu faz, o que tu gosta. E muitas vezes nós mulheres, principalmente depois da maternidade, a gente entra em algumas fases em que a gente se perde, de repente tu não sabe nem mais quem tu é, porque tu era uma mulher, tu te transformou em mãe, esposa, às vezes sim, às vezes não, mas tu encarna este papel de mãe, né? Tu entra neste papel de mãe, muitas vezes, e é um papel que, convenhamos, é cheio de demandas, e muitas vezes você não consegue mais se reconectar, dizer quem sou eu. Eu passei por um período, depois do meu primeiro filho, ele tinha uns 2 aninhos, em que eu percebi que eu estava vivendo esse momento, porque eu olhava as lojas, eu passava na frente de uma vitrine, sapatos, lojas, e nada me agradava. Porque eu era chata? Porque eu não tinha a ver com isso. Tinha a ver com eu não conseguir mais entender quem eu era. Porque a mulher, quando a gente ganha filho, aí tu troca
todo o teu guarda-roupa, né? Tu engorda, tu troca teu guarda-roupa, a criança nasce, aí tu fica ali usando roupas mais confortáveis, sapatos mais confortáveis, a criança começa a caminhar, começa a correr, tem várias fases até que tu consegue simplesmente olhar para ti de novo. Ali depois que a criança tem uns 3, 4 anos, mais ou menos, tu consegue começar a te perceber. E o que acontece nesse momento de percepção? Tu percebe que os teus gostos já não estão mais na moda. Os teus gostos, o que tu gostava, talvez nem seja mais vendido. E aí tu começa a perceber que o teu corpo não é mais o mesmo. E tu começa a te perceber que tu não é mais a mesma. Então, este processo de autoconhecimento e autoobservação, ele é muito importante. Tá, Andressa, mas o que tudo que tu tá falando tem a ver com autoobservação, com autoconhecimento para as questões emocional? Tem tudo. Porque quando uma pessoa, a gente chama de self, quando a gente não tem a nossa self, que é a nossa autoimagem bem clara, isso causa insegurança, isso pode causar ansiedade, depressão e diversos outros sintomas que vão se acumulando justamente pela nossa self, a nossa autoimagem estar distorcida. Muitas vezes ela está distorcida. Quando é hora de buscar ajuda? Por que essa pessoa chegou nesse estado emocional e mental em que o sofrimento foi tanto, em que ela não conseguiu nem pedir ajuda? Ou muitas vezes a gente ainda tem dentro da nossa sociedade esse preconceito de que quem se afasta para tratar da saúde mental é fraco, que a pessoa que toma medicamento para depressão ou para ansiedade, para algum transtorno que tenha, é uma pessoa fraca, né? Hoje a gente não ouve mais tanto, mas uns 10 anos atrás eu ainda ouvia dizer é louca. Então, nós já estamos num momento de muita evolução, tem se falado muito em saúde mental, mas hoje o que eu trago aqui, ele é antes da saúde mental. A gente está falando, e é o assunto que eu falo, os cursos que eu ministro, as palestras, as mulheres que eu guio, são saúde emocional. Por que que a inteligência emocional, ela é tão importante? A maioria das pessoas, elas só olham para o seu emocional quando elas já estão num nível de frustração, num nível de caos, de estresse, de sobrecarga, aonde ela acaba extrapolando e ela precisa ir para o médico. Então, ela já precisa ir para o médico, ela precisa tomar medicamento, ela precisa fazer um tratamento de urgência ali, porque senão ela vai ir ladeira abaixo na vida. E aí, o que acontece? Eu sou terapeuta, sou uma profissional que eu venho para tratar as emoções no sentido prévio. A emoção, a saúde emocional, ela vem antes da saúde mental. A saúde emocional é o teu dia a dia, é as oscilações normais do dia a dia. É ali que está a saúde emocional. É como eu lido com meu colega de trabalho, é como eu lido com meu filho, é como eu construo a minha vida, é como eu decido que as minhas rotinas vão ser, como eu lido diariamente com tudo isso. Isso é a saúde emocional. É no dia a dia você estar saudável emocionalmente. Você receber um não e você não levar isso para o coração de uma forma a vazar as emoções. Então, isso é saúde emocional e ela vem antes da saúde mental. A saúde mental é quando você já desenvolveu um transtorno. É quando você já está pequena no pote de planta. Tem uma metáfora que fala que a planta, e nós somos assim também, a planta ela cresce somente até o tamanho que o pote permite. E é isso com nós seres humanos. A gente vai levando uma vida, vivendo uma vida, desenvolvendo, crescendo, e chega um momento que algumas coisas da nossa vida atual, elas não nos permitem mais desenvolver. Elas não nos permitem mais seguir o fluxo da vida. E aí é aonde começam os primeiros sinais de que o teu pote está pequeno. Quando você começa a se sentir frustrada na sua carreira, frustrada com alguma situação em casa, quando você se sente com sobrecarga, poxa, eu faço tudo em casa e ninguém me vê. Quando você se sente
que está começando a ter alergias, doenças físicas, tendinite, bursite, tem diversas doenças que elas têm o estopim delas, o início delas na doença, não na doença mental, mas no desequilíbrio emocional que a pessoa vem acarretando. E que, se não tratado e não olhado, isso vai gerar uma doença mental, um transtorno mental, um desequilíbrio mental. Então, até que a plantinha seja trocada de pote, ela vai parar de crescer, as raízes vão começar a tomar conta do pote, mas ela não vai mais ter aquela vivacidade, né? Ela não vai mais brilhar, e assim somos nós, seres humanos. Aí você entra no automático. Você começa a viver a sua vida no automático. Acorda, escova o dente, toma café, se arruma, vai para o serviço, volta, tudo no automático. Perde muito tempo com a televisão, muito tempo olhando a vida dos outros. Por quê? Porque o seu pote não cabe mais nada. Você não consegue mais colocar nada neste pote. Aí eu te pergunto, o que é exatamente esse pote? Esse pote, como eu disse antes, é a barreira que não te deixa ir além da onde você está indo. E aí, emocionalmente, a gente vai ficando desequilibrado. Com estresse, com doenças físicas, frustração, se sentindo com sobrecarga. Mas aí eu te pergunto assim, se tu parar e olhar, será que essa sobrecarga ela não está sendo autoimposta? Será que essa sobrecarga não é você? Porque a plantinha, até a plantinha, o que ela faz? Ela vai criando raiz, ela vai ficando com as raízes fortes e uma hora ela rompe o pote se ninguém troca ela. E esse é o nosso processo. Porque a gente se autoimpõe. Nós somos adultos. Então, uma pessoa adulta, ela se autoimpõe a própria rotina. Ela se autoimpõe os próprios cuidados. Ela se autoimpõe a própria alimentação. Ela se autoimpõe as prioridades na vida. Só que muitas vezes, por causa de feridas emocionais, por causa da forma em que você foi criada, a forma que você aprendeu de como deveria ser a vida, faz com que você não rompa o pote. Faz com que você comece a secar as suas raízes. E aí, isso eu gostaria de deixar uma reflexão sobre autoimposição, porque eu vou fazer uma live falando muitos pontos da autoimposição, quanto a gente se autoimpõe questões, pesos, estresse que não são nossos. O quanto a gente não diz não para coisas pequenas que no final do dia se tornam muitas coisas. E aí, então, falando sobre autoconhecimento, porque nós acreditamos que somos aquilo que a gente diz, eu sou assim, ou aquilo que os outros dizem que nós somos, as nossas máscaras sociais. E o que acontece, na verdade, é que nós aprendemos a vida, fomos modelados na vida por outras pessoas, desde a infância, pelos fatos que aconteceram na nossa vida, pelos fatos, crenças de pai, de mãe, de professor, de pessoas que estiveram ali com a gente, de traumas. Isso é o que a gente é, o que a gente pensa que é. Mas todos nós encarnamos, viemos para este planeta, independente do que você acredite, cada um de nós tem o seu dom, que muitas vezes é abafado, seja por crenças familiares, seja por vergonha, seja por medo de julgamento. Os nossos dons vão se abafando. As nossas verdades internas vão se abafando. E a gente vai achando que o mundo é daquele jeito que nos apresentaram. E aí, quando a gente vai chegando perto dos 30 anos, a gente vai sentindo necessidade de um algo a mais. A gente vai sentindo necessidade de ter um significado na nossa vida, que é o que as pessoas tanto falam em propósito. A gente vai começando a sentir que a gente precisa de um algo a mais, a gente precisa de um sentido, de um propósito. A gente precisa sentir a vida. E esse propósito, esse sentido, ele vem justamente da necessidade de se autoconhecer. Porque a pessoa que ela entra dessa busca por sentido, e eu sei porque eu já entrei nessa busca por sentido, eu passei, eu acho que a minha vida inteira nessa necessidade, nesse entendimento de que não podia ser só isso a vida. Tinha que ter um algo a mais. E, no entanto, quando você descobre o que é esse algo a mais,
você percebe que esse algo a mais é você. É você pleno. É você na sua essência. Porque quando você está na sua essência, as coisas acontecem com fluidez na vida. Você tem prazer em executar as tarefas e atividades que você decidiu que iria fazer. Não existe mais sobrecarga. Existe prazer, mesmo na dificuldade. Mesmo quando as coisas dão erradas, existe gratidão, existe fé, existe esperança. Não existe mais aquele conflito interno que existia. Então, o autoconhecimento, que quando a gente chega perto dos 30 anos, a gente começa a buscar tanto isso, ele é como se fosse o mapa da tua vida. Quando você aprende a se conhecer e não se conhecer pelo que os outros dizem. Porque, alguém te chamou já de egoísta na tua vida. Alguém na tua vida já disse que tu era metida. Alguém na tua vida já olhou para ti e disse, nossa, como tu é boazinha. As pessoas, elas vão olhando pra gente e vão nos julgando pelo que cada uma dessas pessoas vivenciou. Eu gosto muito de mostrar meus bonequinhos, né? Então, vamos ver aqui se eu consigo mostrar os meus bonequinhos. Essa aqui é você. Está aqui vivendo a sua vida. E aí, o fulaninho que viveu uma vida totalmente diferente da sua. Vou dar um exemplo fictício aqui. Você foi uma menina regrada, você aprendeu a ter ordem na vida, a ser organizada. Aí, o ciclaninho aqui, que teve uma vida diferente, nem melhor nem pior, apenas diferente, que não teve ordem na vida, que faz tudo de qualquer jeito, não tem horário para comer, não tem horário para dormir, não tem horário para nada. Essa é a verdade dele. Quando ele olha para a tua verdade, ele diz, nossa, que mulher cheia de mania. Quando tu olha para a verdade desta pessoa aqui, tu diz, meu Deus, que pessoa desorganizada, que pessoa isso, que pessoa aquilo. Mas a verdade é que cada um de nós tem a nossa própria verdade acontecendo, de acordo com a nossa história, de acordo com nossos traumas, de acordo com o que a gente vivenciou. E a saúde emocional não é diferente. Então, existem pessoas que vêm de famílias onde a saúde emocional é uma questão. E tem pessoas que vêm de uma família onde não é uma questão. E essa pessoa que veio de uma família onde não é uma questão a saúde emocional, ela vai ser uma pessoa aparentemente mais equilibrada. Ou ela simplesmente não vai mostrar as emoções, porque aprendeu que assim é o correto. Aprendeu que as emoções é uma coisa que se guarda para si. E aí, para quem quiser alguma indicação de livro, o Augusto Cury, ele tem livros maravilhosos. Eu comecei a minha trajetória na parte da saúde emocional e mental, um livro que se chama Treine Seu Cérebro para a Prova. E é para quê? Para as provas do dia a dia. Esse livro, ele traz todo o entendimento de como funciona a tua emoção, falando biologicamente, do porquê que você olha uma pessoa e você ancora, por exemplo, emoções que não tem nada a ver com aquela situação e daqui a pouco você está ansiosa ou você está se sentindo coagida, observada. E é um livro muito bom, um livro grossinho, mas ele é um livro muito bom para quem quiser anotar, quem quiser dar uma aprofundada. Ou, se você não gosta de ler, pode me acompanhar nas lives, que eu sempre vou trazendo assuntos, né, das leituras. Então, eu queria trazer isso. O Augusto Cury, ele fala muito sobre autoobservação. Inclusive, ele cita o eu observador. E é muito interessante esse processo do eu observador, que ele cita no livro dele, em vários livros dele. Por quê? Porque é você sair da situação, você conscientemente deslocar da situação que você está vivendo em conflito e conseguir olhar de fora a situação. Porque quando você olha de fora, a sua emoção não está tão à flor da pele. Outra coisa que eu queria conversar também era sobre a questão, essa mesma história que eu contei da plantinha, a questão de estar no fundo do poço, né? Muitas vezes a gente busca ajuda só quando a gente está com sérios problemas, com crises de ansiedade, com crise de pânico. A pessoa ela busca ajuda quando ela não suporta mais o que ela está vivendo, a ponto
de ficar doente. Mas não precisa ser assim. Você não precisa esperar chegar no fundo do poço. E é por isso que existe a autoobservação e o autoconhecimento. São processos em que você vai aprendendo a se perceber. Processos que você vai aprendendo a olhar para você e se permitir não estar num dia bom. Hoje eu estou me sentindo ansiosa. Se eu me percebo antes de ter uma crise de ansiedade, eu tenho tempo hábil para tomar um chá, para meditar, para dar um pedal, para comer alguma coisa que eu gosto, para ligar para uma amiga. Eu posso usar de artifícios para que isso não exploda numa crise de ansiedade. Então, é sobre isso saúde emocional. É sobre você se auto-observar ao ponto em que você... Não é que você não vai ter nada nunca. Não é isso. É diferente. Todos nós temos tudo o tempo inteiro. Inclusive, a ansiedade é um processo natural do corpo. É um processo natural de todo ser humano. A pessoa que não tem nada de ansiedade, ela é deprimida. Vocês sabiam disso? Então, isso é sobre o que trata a saúde emocional. É o processo de você aprender a se auto-observar a ponto de conseguir, vamos lá, ultrapassar, qual é a palavra que seria, né? Vencer, distorcer a emoção ruim, a ponto de controlar. Eu não gosto de usar essa palavra, controle, né? Controlar, mas é o que acontece. Uma pessoa que ela é ansiosa e ela tem, eu falo isso porque eu sempre sofri de ansiedade. Hoje, com muita alta observação, autoconhecimento, eu já reconheço os meus processos. Hoje eu não entro em crise de ansiedade. Mas eu era ansiosa na infância a ponto de, se a minha mãe dissesse que amanhã eu ia sair, eu não dormia, literalmente, né? Então, assim, eu já tive muitos problemas com ansiedade, eu já fiz tratamento. Hoje, já faz alguns anos que eu não faço mais. Por quê? Porque eu aprendi a me auto-observar. Então, nos dias que você está se sentindo ansiosa, você olha para aquela sensação, você não tenta esconder, você olha para o que você está sentindo. E você se percebe o porquê você está se sentindo dessa forma. Com o tempo e com o exercício da auto-observação, você vai desenvolvendo isso. E aí, quando você olha e diz, eu estou um pouco ansiosa por causa disso, tá tudo bem. O que eu posso fazer para baixar minha ansiedade? Eu gosto de pedalar. Se eu estou em algum momento que alguma coisa aconteceu e eu estou me sentindo que eu estou ficando muito ansiosa, eu pego a bicicleta e pedalo. Gente, eu volto novinha em folha. Por quê? Porque isso é só comigo que funciona? Não. O pedal, o exercício físico, ele libera ocitocina, serotonina, ele libera adrenalina, ele libera diversos hormônios de forma natural no seu corpo. Você não precisa, é como se você tomasse um Rivotril. Saí, pedalei, cansei, suei, botei pra fora, a ansiedade saiu. É assim. E a linha de estudos que eu trago é bem com base no Augusto Cury. Por que eu indico esse livro? Porque ele ensina e ele fala sobre essas questões hormonais. Ele fala sobre como você pode enganar o seu cérebro e parar de sentir o que você não quer sentir. E que você possa retornar à estabilidade, sentir aquilo que você quer sentir, sentir-se bem.